Bem-vindos, bem-vindos. Vamos para um vídeo sobre radiestesia. Vamos conversar um assunto muito interessante, muito importante, muito importante. Nós podemos abordar essa questão por dois ângulos, por dois aspectos. Eu prefiro um deles, que eu vou salientar daqui a pouquinho. Uma gata passeando. E vou explicar por quê. Nós podemos falar em margem de erro, ou nós podemos falar em margem de acerto, certo? Quando a gente diz que um radiestesista ou uma pessoa ou alguma coisa assim tem uma margem de erro de 20%, significa que 2 em cada 10 tentativas, questões, atividades, ele vai ter um erro, né? 20%, 2. Quando a gente fala que um radiestesista ou alguma pessoa desempenhando alguma outra função tem uma margem de acerto de 80%, significa que de cada 10 ele acerta 8. Certo? Margem de erro, eu gosto de usar e me referir a isso quando você está trabalhando com um projeto, com alguma atividade assim, que você está verificando ali o que pode dar errado, né? Quais são os problemas, e aí você tem a margem de erro daquilo. Certo? Eu acho que fica encaixado, é uma visão mais adequada. Quando a gente vai trabalhar com radiestesia, quando a gente vai trabalhar com pesquisa radiestésica, com análise radiestésica, com prospecção e tudo mais, eu prefiro trabalhar com margem de acerto, porque eu acredito que a nossa mente fica focada no que ela tem que fazer, ela tem que acertar, né? E não focada no erro, focada no problema, que gera uma série de angústias, que gera todo um estado psicológico que não é adequado para o trabalho com radiestesia. Então, eu vou usar daqui para frente margem de acerto, né? No nosso trabalho aí com a radiestesia. Inicialmente, eu pediria para vocês fazerem uma análise breve, uma ponderação, né? Talvez até uma pesquisa, para encontrar na atividade humana, em geral, em tudo, né, não apenas na parte sutil, na parte energética, onde o ser humano tem uma margem de acerto de 100%. Em que atividade, no que o ser humano faz que ele não erra nunca? Pergunta muito interessante. Pergunta muito interessante. Deixa vocês pensarem, né? Podem pausar o vídeo, fazer isso depois. Nada demais. É uma pergunta interessante. Isso tem muito a ver com um fato que a ciência já pesquisou, e eu não vou trazer nenhuma referência, vou ficar devendo, de que o nosso cérebro não é feito para acertar sempre, né? Nosso cérebro não é um computador perfeito que está sempre certo. Se você jogar um objeto de uma mão para outra, se cair um pouquinho para cá, se encaixar bem ou não, se estiver quase escapando, e você pegar, tá bom. Então, para a natureza humana, para a sobrevivência humana, né, de cair certinho no encaixe, isso não existe. Não existe. Se você pegar um computador, um robô, construir todo um aparato, fornecer para ele todos os dados, né, temperatura, pressão, coisa e tal, ele vai jogar um objeto daqui para cá e vai encaixar certinho, e depois que ele fizer os ajustes, não erra mais. Com algumas possibilidades de erro, ainda que as máquinas também trabalham, mas são coisas assim de 99%, né, lá em cima, no limite, né? Inclusive com algumas correções de erro que computadores precisam ter. Legal. Somente os mais que trabalham com pessoas mais sensíveis. Mas o ser humano não. O ser humano trabalha com o erro como se fosse uma coisa natural. O nosso cérebro trabalha com o erro como se fosse uma coisa natural. Nosso cérebro, né? Ajustes, errou, ele melhora aqui, ele vai se adaptando e vai fazendo as suas atividades. A nossa mente não trabalha bem com o erro. E cérebro é diferente de mente. Claro, né? Cérebro é a parte física apenas. A nossa mente tem uma tendência, eu não posso generalizar, dizer que são todos assim, mas há uma tendência mental de que a gente acerte sempre, que a gente nunca erre. Certo? Só que, invariavelmente, pelas mais
diversas situações e acontecimentos e eventos, a gente erra. A gente erra. Você clica onde não deve, você chega antes ou chega depois, você faz uma coisa ou outra e algum erro acontece. Seja ele um erro gravíssimo, seja um erro que não tem qualquer utilidade, que não tem qualquer comprometimento. E essa tendência humana de acertar sempre, ela vem para a área holística muito forte. Qualquer coisa que você faça na área holística, as pessoas querem que você esteja 100% certo. Que você não erre nunca qualquer coisa que você faça. O que é um absurdo, o que é ridículo. Porque a gente erra em tudo. Mas nesse ponto aqui, quando eu for usar o pêndulo, eu tenho que ter 100% de acerto. Não funciona. Funciona assim. Funciona. Nem pode funcionar assim. É antinatural isso. Mas a vontade da mente é tão grande, a expectativa é tão grande, que você vem para a área holística e você quer 100% de acerto. Então, se você vai fazer uma consulta com um radiestesista, se você solicita para ele uma prospecção, né? Está aqui meu dual hold caseiro, meu aura meter que anda sumido, não lembro o que eu fiz com ele. Guardei em algum lugar. Funciona perfeitamente. Então você solicita uma análise para o radiestesista, você pede uma orientação, você faz uma pesquisa, você contrata alguém, ou você é radiestesista e vai fazer uma análise, alguma coisa. A ideia de 100% de acerto está presente. Está presente. E no começo das atividades, né, quando a pessoa vai se iniciar na área de radiestesia, essa ideia é muito forte, essa cobrança é muito forte. Eu não posso errar, eu tenho que fazer a coisa, eu tenho que acertar, eu tenho que descobrir, eu tenho que detectar. Mas não funciona assim. Não funciona. Eu não sei dizer para vocês qual é a margem de erro dos radiestesistas em geral. Ou a margem de acerto, vamos focar. Qual é a margem de acerto? Eu penso que 70% é uma boa margem. Ou seja, 7 em cada 10 você vai acertar. É um começo. Já é uma predisposição. Uma boa predisposição. Porque 50% tanto faz, né? Você mesmo, qualquer atividade normal, aí você vai tentar fazer alguma coisa ou outra, 50% ali é natural. Pode errar, pode acertar, né? Mas aí quando a gente vai fazer um trabalho sério com radiestesia, a gente tem que elevar um pouquinho mais isso. Então 70% eu acho que é um valor que você começa. Certo? Você começa. E aí você pode melhorar. Ou pode piorar. Que são aquelas situações pouco corriqueiras, aqueles momentos onde a gente não está apto para fazer o trabalho com radiestesia. Tem alguns momentos que não é momento de você trabalhar. Não é momento de prospectar, não é momento de fazer análise, não é de nada. Você tem que aguardar. Né? Porque algumas variáveis externas, psíquicas, energias, emoções, um monte de coisa, estão afetando você e a sua sensibilidade naquele momento está prejudicada. Legal. Então, eu penso que é importante e racional que cada radiestesista faça um autocontrole. Faça um teste consigo mesmo de tempos em tempos para verificar como que está a sua margem de acertos. Para verificar, né, qual o seu potencial. Uma ideia racional da coisa. Porque há uma atividade assim, muito básica que boa parte dos radiestesistas iniciantes fazem e que se desdobra para alguns mais experientes, que é o seguinte: você faz uma pergunta, usa o pêndulo, tem a resposta, né, o pêndulo expressa a resposta, e você pergunta de novo. Ou seja, você duvida do resultado,
Você duvida da sua sensibilidade e você entra num processo de autossabotagem. Porque se para cada questão que você analisar você fizer 5 perguntas iguais, para tirar uma média e acertar, ou ter o resultado, ou desconfiar de cada uma delas, você entra num processo de autossabotagem mental que extermina a sua sensibilidade, extermina o seu trabalho como radiestesista, porque você não consegue mais trabalhar. Você vai estar sempre na dúvida. Será que eu acertei? Será que eu dei a resposta correta? Será que é isso mesmo? Será? E aí a nossa cabeça entra em parafuso. E esse erro se desdobra em alguns, também não podemos generalizar nem exemplificar, radiestesistas mais experientes que não fazem testes auxiliares para comprovar as coisas. Então ele vai lá, pesquisa, é isso, acabou, deu. Né? Confiança absoluta que eu não vou errar nunca. Arrogância. Infelizmente tem bastante. Então, para algumas questões, você não vai repetir a mesma pergunta. Você vai fazer perguntas complementares que vão trazer um resultado mais consolidado, um resultado mais verídico, mais factível. Certo? E aí não é autossabotagem, aí é método. E muitos radiestesistas bons possuem método para trabalhar dessa forma e o trabalho deles é fantástico. Para quem está começando, é importante usar algum meio, usar algum método de verificação da sua margem de acertos, para ter uma ideia. Esse aspecto racional da coisa nos evita que a gente entre em autossabotagem e evita que a gente entre na arrogância de achar que está sempre certo. Que a gente consegue tudo com a radiestesia. Evita esses 2 males, é muito bom. Mas a margem de acerto, principalmente com o pêndulo, né, que é o mais usado, não é algo assim tão comum. Você não encontra isso nos livros. Quando você conversa com um professor, alguma coisa assim, com outro radiestesista mais experiente, talvez ele questione, talvez ele ensine, ele lhe oriente como trabalhar com isso. Principalmente os novatos que estão no processo de autossabotagem, né? Refazendo a mesma pergunta, e cada vez um resultado diferente. Então, isso é falta de orientação e um bom curso de radiestesia resolve isso, né? Porque orienta adequadamente como lidar com isso. Para aqueles que são mais autodidatas, a gente acaba, às vezes, perdendo um pouco de tempo tentando inventar a roda, né? E a roda já existe faz tempo. Não adianta. Como que eu vou testar minha margem de acerto, meu nível de acerto? Né? De forma consistente. Porque a gente não pode também cair num outro erro muito comum no trabalho com radiestesia, que é o pontual. Uma vez a cada 6 meses eu faço a verificação e deu tanto. Então eu sei que, né, por um bom tempo está assim. Não. As coisas pontuais são naquele momento. Então a gente precisa ter uma disciplina, a gente precisa ter um método. Método é tudo. Método é tudo. Já dizia Berlitz, do método Berlitz, em inglês, francês, alemão. Tudo é fácil com método. Tudo é difícil sem ele. Organizar nossa mente, pensamento, atividade, então o método é fundamental. E cada um cria o seu método, a sua maneira de trabalhar, né? Não existe um único. Existem métodos de trabalho. Então, você precisa, sim, colocar, né, na sua rotina, de tempos em tempos, que você vai determinar. Pode, inclusive, usar o pêndulo e um relógio radiestésico para determinar a frequência dos testes. Um teste de avaliação de acerto. Isso pode ser feito com cartas, pode ser feito com objetos para identificar. A sua prática diária de radiestesia lhe fornece meios e ferramentas para você fazer testes de acerto. E quando você verifica que você está acertando pouco, você tem que buscar causas para isso. Será que é o momento? Será que é algo emocional? Será que é algo energético, espiritual, mental? O que está acontecendo que está afetando que meu trabalho hoje está prejudicado? Fonte de autoconhecimento, radiestesista. Então, essa autoanálise que você faz, esse
teste, essa disciplina de se avaliar constantemente, lhe promove crescimento. Minimiza os erros, minimiza a autossabotagem e lhe dá tranquilidade para desempenhar o trabalho com mais segurança, com mais calma mental, para executar bem o seu trabalho. Então você pode escolher qualquer atividade que você realize com radiestesia para identificar o seu nível de acerto, a sua margem de acertos, como ela está, né? E procurar melhorar. Como que a gente melhora? Treinando e usando radiestesia. Se desenvolvendo como radiestesista. Tem alguns vídeos no canal sobre isso. Né? A gente tem que se desenvolver. É uma sensibilidade. Alguns têm mais facilidade, outros não. Mas o que determina é uma regularidade, uma disciplina no desenvolvimento. Muitas vezes, pessoas que têm um potencial imenso para radiestesia se tornam radiestesistas pífios. Porque não se dedicam, não se focam, não se disciplinam. Eu tenho potencial, então eu resolvo. E não resolve. Se você tem um potencial qualquer e você não usa, ele acaba esquecido, escanteado, guardado em algum canto. E quando você precisa, ele está destreinado, ele está enferrujado, ele não vai resolver. E aí nós temos pessoas que não têm muita habilidade, têm suas dificuldades e tudo, mas que persistem, que têm a disciplina, que vão se desenvolvendo e daqui a pouco atingem um potencial fantástico, com um uso muito grande. Então, pessoal, é uma análise, uma autoanálise muito importante que você precisa fazer. Cuidados, né? Cuidados. Não se deixa bater por resultados ruins. Não se deixa bater por resultados ruins. Eles são pontuais, eles ocorrem. A persistência é que vai melhorar isso. Se, por exemplo, hoje eu começar a querer tocar piano, eu vou ser uma nulidade no piano. Minhas mãos não vão. Né? Mas se eu persistir, usar uma técnica, fizer um curso, seguir um método, eu vou me desenvolver e eu vou começar a tocar piano e vou ser um pianista, digamos, razoável. Estou generoso hoje. Razoável. Mas para minha diversão e para algumas funções eu vou poder usar o piano. Certo? Então a gente não pode se deixar contaminar com isso. Eu me avaliei aqui, Luiz, e eu estou a 40%. De cada 10, 4 eu acerto. Tá ruim, tá ruim. Vamos trabalhar para corrigir. A escolha de um bom método de análise, de acerto, é importantíssima. Importantíssima. Porque ela tem que ser uma atividade que seja comum no uso da radiestesia, uma atividade que você esteja habituado a fazer e que você possa crescer com aquilo e possa usar aquilo para autoconhecimento e para melhorar. Por exemplo, se você pegar os números do Loto Fácil ou da Mega Sena, não é um bom teste para a radiestesia. Não é um bom teste. Porque aquilo está impregnado com tanta expectativa, com tanta ideia, com tanta energia estranha e energias dissonantes, assim, que é terrível. É terrível. Você pode ser um bom radiestesista com uma margem de 80%, de 90%, e você vai fazer uma Mega Sena e você acerta um número. Não funciona. Então, certas coisas não servem para análise. Não servem. Você pode tentar usar radiestesia para os jogos da loteria, pode, com método. É muito bom, é uma prática muito boa para você desenvolver, mas não serve como uma avaliação por conta de todo esse aspecto psíquico, emocional, mental envolvido que é de difícil gerenciamento. Certo? É difícil. Lá adiante, depois que você estiver bem estabilizado, qualquer coisa serve. Mas até você chegar nessa estabilidade, a gente tem um caminho. Né? A gente tem um caminho. Não se empolgue demais. Não se empolgue demais. Você faz organiza um teste de avaliação e você tem 90%, 100% de acerto. Você acerta tudo. Eu sou perfeito, maravilhoso. Porque a gente tem um outro aspecto, que é uma certa soberba, que advém de questões muito simples.
Se você está lá usando cartas, por exemplo, a carta vermelha, a carta preta, não tem impacto nenhum, né? Acertou, não acertou, coisa e tal, você gerencia um pouco essas coisas, mas não tem impacto nenhum. Agora, por exemplo, se você tem que ir lá e escolher o floral adequado para aquela pessoa naquele momento, se você tem que escolher um gráfico adequado, aí já vem toda uma pressão envolvida, já vem todos os aspectos emocionais envolvidos que afetam o seu desempenho. Então, teste de avaliação do seu desenvolvimento, dos seus acertos com a radiestesia, tem que ser uma coisa muito racional. Legal, esse é o meu potencial. Aí eu vou para a prática, eu vou para o dia a dia, e aí eu sei que tem uma série de variáveis envolvidas que podem me afetar, então eu sei que pode ocorrer um decréscimo disso, uma redução. Então, se no teste eu estou sempre 100%, de repente eu vou para o dia a dia e eu baixo para 80, 90, que já é ótimo. Que já é ótimo. E se você tiver um método adequado de trabalho, você não faz uma pergunta exclusiva, você faz 2, 3 perguntas que são concorrentes, que são concomitantes, né, que são complementares e que vão lhe trazer um resultado mais correto, mais adequado, mais certo. Então esses são alguns cuidados que a gente tem que ter, né? Que a gente tem que ponderar. A radiestesia é uma área fantástica, absorve muito a gente, nos traz muitas possibilidades, tem muitas coisas que podem ser feitas, mas é uma área que exige disciplina, que exige dedicação. Certo? Eu citei o piano, né? A gente tem aí tem uns estudos meio controversos, né? Não é uma coisa assim muito, podemos dizer, comprovada cientificamente, mas falam em 5.000 horas, 8.000 horas, 10.000 horas de treino para você ser um bom pianista. Tem pessoas que treinam 4 horas por dia, 8 horas por dia no piano. Né? Não só o dedilhado, mas tudo que envolve. Então você vem para a radiestesia, uma área tão sensível, você não pode imaginar que um curso de 4 horas, 20 horas, 80 horas, você vai sair um radiestesista perfeito, funcional e excelente, que não erra nunca. Não. Você começa a construir esse radiestesista bom. Você começa a construir esse profissional. Você tem uma boa orientação, você tem um bom professor, você tira as dúvidas, você pesquisa e você vai adiante. Isso é muito importante. A gente tem que ter essa visão racional da coisa, porque senão a gente cai nas ilusões, a gente cai nas coisas muito fáceis e fala por falar, e aí, né, com a sua margem de erro lá de 60%, você vai ser um radiestesista ruim, né? Os clientes vão perceber que você não tem segurança, que você não tem muitos acertos, que você não orienta adequadamente, e aí acaba que a coisa não flui. E aí a nossa cabeça já entra, já toma tudo isso como definitivo e a gente acaba desistindo. Quando na verdade faltava um pouco mais de disciplina, um pouco mais de persistência para a gente crescer. Né? Precisamos de bons radiestesistas, a área holística precisa de bons profissionais, então a gente tem que ter uma mentalidade adequada para isso, né? Como que eu me torno esse bom profissional? O que eu preciso fazer? Certo? Era isso então, pessoal. Até a próxima.